Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos para mais um estudo do Evangelho de Jesus, onde tem pérolas de ensinamentos que nos ajudam na caminhada evolutiva. Vamos procurando agradecer a oportunidade, vamos procurando elevar o nosso pensamento unidos com os mensageiros de Deus, ouvir a leitura e as reflexões sobre o Evangelho, agradecendo as benesses recebidas, a harmonia, o encorajamento de juntos seguirmos nessa nossa caminhada de evolução espiritual. Agradecemos, Senhor, de todo o coração, esses momentos de paz e de harmonia. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Prece e Radiação. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo hoje será a leitura do capítulo 10, a máxima: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos ler os itens 11 e 12. O 11: não julgueis a fim de que não sejais julgados. E o 12: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida, da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a ignorá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou. Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Nesse momento vamos refletir sobre alguns pontos da leitura do Evangelho. A leitura feita, que está presente no livro de João, no capítulo 8, sobre o episódio da mulher adúltera, nos faz refletir sobre os ensinamentos de Jesus a respeito do julgamento em relação às ações do nosso próximo, ressaltando que só a autoridade moral nos habilita a criticar, enfatizando também a prática da indulgência, que é um dever de todos nós.
Se considerarmos a lei de causa e efeito, evitaríamos os julgamentos, para que não sejamos igualmente julgados, uma vez que as pessoas agirão conosco conforme nós agimos para com os outros. No episódio da mulher adúltera, Jesus trouxe uma lição aos presentes de que é necessário a autoridade moral para querer aplicar qualquer tipo de crítica às atitudes do nosso próximo. Uma vez conquistada essa autoridade moral, os espíritos não se ocupam de realizar julgamentos, a exemplo do Cristo, nosso Mestre Jesus, que disse àquela mulher: eu também não te condenarei. Assim, meus irmãos, é importante que nós possamos refletir. Os mais velhos se afastaram primeiro, depois os mais jovens. Imagine quanto tempo já vivemos e quantos erros já cometemos. Por isso, não estamos habilitados a julgar os atos dos nossos irmãos. Observar as condutas com discernimento, identificando o bem do mal, o correto do incorreto, uma atitude que seja cristã ou não cristã, que esteja de acordo ou não com os princípios ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Esse discernimento, sim, podemos ter para o nosso próprio aprendizado, mas o julgamento não, pois aquele a quem estamos direcionando os nossos julgamentos tem uma história de vida, tem sofrimentos, tem aflições, passou por situações que muitas vezes nós desconhecemos. Nós não somos capazes de compreender muitas vezes a sua realidade. Portanto, o ensinamento do nosso Mestre Jesus é que possamos amar a esses irmãos, compreender que algo pode ter os levado a cometer aquele engano, aquele ato infeliz, e nos abstermos de acusá-lo, de apontar dedos, uma vez que todos nós que estamos aqui estamos em um processo de reparação mútua uns para com os outros. Então, antes de acusarmos alguém de uma falta, vejamos se o mesmo não poderia ser feito em relação a nós mesmos. Antes de julgarmos alguém com severidade, procuremos agir com indulgência para com ele. Quanto poderia ou deveria ou gostaríamos que fossem conosco. Portanto, meus irmãos, diante de qualquer ato que nós possamos achar, acreditar que não está adequado, pensemos no exemplo que Jesus nos deixou, que foi o do perdão, o da não condenação e o da indulgência. Muita paz a todos. E assim, queridos irmãos, harmonizados com a leitura do Evangelho, com todas as explicações, vamos agora unindo os nossos pensamentos com os mensageiros de Deus que são encarregados desse trabalho. Que nós possamos nos unir a Ele fortemente em nosso pensamento, mentalizando uma corrente de luz em volta do planeta. Que nós possamos, Senhor, unidos em pensamento, a revitalização de todo o planeta, a harmonização de todo o planeta, de todas as águas, de mares, de rios, das nossas casas, com a sua bênção, que quando nós estivermos fazendo uso dessas águas, possamos receber todas as benesses necessárias para o nosso corpo e a nossa alma. E nós te agradecemos por tudo que recebemos.
pelo Evangelho, por cada momento de paz, de luz, de harmonia. Que assim seja, Senhor, a sua luz, o nosso caminho.